Fala, meus queridos, tudo bem? Bom, vamos aqui, né, para essa sequência, para essa revisãozinha que vai ser especial, para te dar um apoio aí para fazer um bom teste. Então vem aqui, ó, a primeira questão da nossa lista diz o seguinte, ó: o circuito a seguir representa uma bateria de 12 volts. Deixa eu colocar aqui para marcar bonitinho de vermelhinho o nosso negócio, tá? Para destacar, ó, 12 volts e três capacitores, cujas capacitância, também chamada de capacidade, corresponde a, tá vendo? 40 e C2 e C3, 20 microfarad. Beleza. E aí ele fala assim, ó, a gente olha para a figura e observa que C1 e C2 e C3 estão em paralelo, na verdade em série entre si, e essas duas em paralelo com C1. Tá. A carga elétrica armazenada no capacitor de 40, ou seja, no C1, ele quer saber quanto vale o Q1, e a diferença de potencial nos terminais dos capacitores de 20 microfarad, ou seja, quem tem 20 microfarad é o C2 e o C3. São respectivamente, então ele quer saber qual é a carga contida em C1 e qual a DDP, aqui ó, qual é a voltagem tanto em C2 quanto em C3. Aí eu percebo de cara que o conjunto C2 e C3, eles estão em paralelo com o C1. Logo, os objetos que estão em paralelo possuem a mesma DDP. Logo, eu posso entender que a DDP aqui, ó, é de 12 volts, são 120, 12. E a DDP aqui, ó, nesse conjunto total, também é de 12. Como todos os objetos que estão em série têm a DDP compartilhada, partilhada, na verdade, dividida, vai um pouquinho dessa voltagem para cada um. No entanto, tanto o C2 quanto o C3 são iguais entre si. E isso tem uma consequência, significa que essa voltagem se divide em duas partes iguais. Ou seja, dos 12 volts, 6 volts vem para o primeiro e 6 vem para o segundo, porque eles são iguais entre si. 6 com 6, 12, dando a voltagem total, tá bom? Então a gente tem aqui a primeira situação. E aí com isso eu já elimino, tá vendo? A letra B pra gente, tá vendo? A letra D e a letra E. Basta calcular qual é a carga no primeiro. E aí a gente usa Q igual a C vezes U. E aí eu sei que é o Q1, a carga 1 e a DDP nesse cara. A carga 1 é o que a gente quer. O C1 corresponde a 40, tá bom? Microfarad, que micro é 10 a menos 6. E o U, a gente acabou de ver ali que é 12. 4 vezes 12 daria 48, com aquele 0 é 480, né? Então a carga 1 seria igual a quem? Deixa eu ver se não tá nada saindo do quadro, não tá não. 48, ó, com 0, 10 elevado a menos 6, volto duas casas, 4,8, 10 a menos 4 coulombs. Isso forma pra gente a letra A como gabarito dessa primeira questão. Na questão número 2, moçada, você tem aqui, ó, dois capacitores cujas capacitâncias são 3 e 6 microfarad. Eles são conectados em série, submetidos a uma diferença de potencial de 120 volts. Aí ele quer saber qual é a diferença de potencial que passa só no primeiro. Então a gente pode entender esses caras formando esse conjunto, ó, o primeiro, o segundo, e tudo isso ligado a uma diferença de potencial de 120 volts nesse caso aqui, né? Então aqui ficaria 3 microfarad, aqui ficaria 6 microfarad e a DDP aqui de 120 volts. Bom, primeiro passo, eu vou achatar, como a gente brinca na sala, né? Calcular a capacitância equivalente. Quando os capacitores estão em série, a capacitância equivalente é dada pelo produto, pela soma. Então eu posso entender a capacitância equivalente como sendo 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, em cima vai dar 18, e embaixo vai dar 9, 18 por 9, 2 microfarad. E aí agora eu calculo, é a minha primeira continha, a segunda continha, Q é igual a C vezes U. Deixa eu só ver o quadro aqui, não está saindo nada, voltei para cá. Então a carga que a gente vai calcular, que é a carga total, eu vou pegar a capacitância total, 2 microfarad, tá vendo? Menos, eu vou até colocar aqui, esquece, vou botar só o 2. E a DDP? 120. 2 vezes 120, consigo concluir que a carga é de 240, só que como eu não substituí o 10 a menos 6, aqui como se eu estivesse repetindo, tá vendo? 240 microcoulomb, era microfarad, como é carga microcoulomb.
No entanto, eu tenho que uma característica da associação em série de capacitores é que todos os capacitores vão ter a mesma carga. Quando a gente calcula a carga total, a gente está calculando também a carga individual de cada um. E logo, com essa informação, eu vou aplicar a lei dos capacitores só para o primeiro, que 1 é igual a quem? O C1 vezes o 1. Aí a carga do primeiro é igual à carga total, vai ficar 240, 10 a menos 6, não preciso colocar. A capacitância dele, 3, tá vendo? 10 a menos 6, iria cortar. E o U é o que a gente quer. Então 240 por 3 vai dar 80. 80 volts seria a carga, quer dizer, a DDP aplicada no primeiro capacitor. Logo dos 120, está faltando 40, seria a DDP no segundo capacitor. Olha essa terceira questão. Dois capacitores. Cadê? Dois capacitores de capacitância C1 e C2 são ligados a uma bateria, como mostra a figura a seguir. Adquirem carga Q1 e Q2, respectivamente. Tá bom. Então aqui eu vou colocar a carga de um e aqui a carga do outro. Sabemos que a capacitância do 1 é exatamente como a capacitância, é maior, melhor dizendo, que a capacitância 2, é possível afirmar que, tá vendo? A carga do 1 é maior que a 2, elas são igual, a carga 2 é o dobro da primeira, a carga 2 é só maior, não consigo prever o quão maior ela é, a carga 1 é menor que o dobro e a carga 1 é igual à carga 2. Bom, como é que eu faço para corresponder, para achar, melhor dizendo, a correspondência entre a carga 1 e a carga 2? Primeiro eu tenho que observar o que eles têm de característica em comum. Quando os capacitores estão ligados em paralelos, eles vão ter a mesma DDP, tá bom? Então, olha só, eu poderia aplicar a lei do capacitor para cada um individualmente, ou seja, a carga do primeiro é igual a quem? A capacitância do primeiro dividido pelo vezes, melhor dizendo, o potencial do primeiro. E a carga do segundo é o produto da capacitância do segundo com o potencial do segundo. Agora, como é que eu faço para julgar isso aqui? Eu vou ver o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Essa parte aqui, ó. O potencial 1 é exatamente igual ao potencial 2. Então, eu posso igualar, tá bom? Eu tenho que igualar essas duas coisas. Como assim, professor? Eu posso pegar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pro ladinho. Vou colocar, melhor dizendo, não pro lado. Vou colocar aqui embaixo. Vou reescrever aqui embaixo, ó. Então, eu posso reescrever, vou isolar o U. O U1, ó, seria igual a quem? Q1 sobre C1. E o U2 seria, pela mesma lógica, o Q2 sobre o C2. Só que a DDP1 é exatamente igual a DDP2, porque os dois objetos estão conectados em paralelo. Então, o que eu tenho que fazer? Olha aqui, ó. Eu tenho que escrever que o 1 é exatamente igual a U2. Ou seja, a carga 1 dividido pela capacitância 1 é igual a quem? A carga 2 dividido pela capacitância 2. Tá vendo? Para as divisões serem iguais, é necessário que se o número de cima sobe, aumenta, o de baixo tem que aumentar na mesma proporção. O que eu quero dizer com isso? Ele afirma para mim que C1, tá vendo aqui, ó, tem que ser maior do que o C2. Logo, tá vendo? Se aqui embaixo já tem um valor que é maior do que esse, em cima tem que seguir a mesma métrica. Vou te dar até um exemplo numérico. Imagina que esteja aqui, ó, dois números cuja divisão dê o mesmo resultado. Vou pensar no 5 como sendo o resultado da divisão. Aí eu tenho 20 por 4, dá 5, mas também tenho 5 por 1, que dá 5, tá vendo? Esse cara aqui, ó, representa o C1. E esse aqui, na minha continha aqui, ó, representa o C2. Compare comigo aqui, ó. Como o C1 é maior do que o C2, a carga 1 tem que ser maior do que a carga 2, ou seja, se o meu denominador da minha fração é maior do que o outro, e a gente vai dar o mesmo resultado, significa que o meu numerador também tem que ser maior, porque se o meu numerador fosse menor do que o dele, a gente teria resultados diferentes, tá vendo? Então, se eu cresço no denominador, eu também tenho que crescer no numerador. Se eu cresço no denominador, eu tenho que crescer no numerador, ok? Então, isso me faz concluir que essa parte de cima aqui também tem que ser maior do que essa, dando para mim o gabarito, ó, Q1 tem que ser maior do que Q2, completando a letra A. Já na questão 4, a gente tem aqui o que? O capacitor equivalente numa associação em série de 3 capacitores iguais
dá 2 microfarad. Então, se eu tiver isso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 3 iguais entre si, não sei quanto vale. Vou chamar de C. C, C e C. O resultado desse achatamento dá um só. De quanto? 2 microfarad. Quando você tem 3 capacitores iguais em série, a capacitância equivalente é calculado como? Pegando o valor C, que se repete, e dividido pela quantidade de vezes, que no caso aqui, 3. Então, isso aqui, ó, 2 é igual a C sobre 3. Então, concluo que cada C vale 6 microfarad. Perfeito. E aí ele continua, ó, utilizando 2 desses capacitores para montar uma associação em paralelo. Então, se eu pegar aqui, ó, somente 2 daqueles 3 e botar numa associação em paralelo, tá vendo? Aqui agora eu tenho 6 microfarad, que eu já descobri o valor. Eu vou ter quanto de capacitância equivalente? É isso que ele quer. Opa, em paralelo é só somar. Então, 6 mais 6 dá pra gente uma capacitância equivalente de 12 microfarad. Isso fecha na letra C. Questão número 5, a gente já muda um pouquinho, né, para essa segunda parte, vamos assim dizer, da revisão, né? Aqui a gente vai falar sobre geradores, receptores e Kirchhoff. No circuito da figura abaixo, todas as fontes são ideais e valem 10 volts, tá? Os resistorzinhos são todos iguais a 4 ohms, perfeito. Considere a chave C fechada, a potência dissipada no resistor R, esse cara aqui, ó, nesse R aqui é de quanto? Beleza. Aí o que eu vou considerar? Olha, eu posso observar, se eu considerar a corrente no sentido horário, aqui ó, a corrente vem para a esquerda, então funciona como gerador. Aqui ela sobe, também gerador. Só que aqui ela vem, tá vendo aqui, ó, sai do negativo, que é o traço menor. Então isso aqui é um receptor, essa chave tá ligada. Aí esses dois caras, cada resistor aqui tem 4 ohms. Ó, 4 ohms. Aqui, ó, 4. No entanto, aqui também tem 4. Então eu consigo fazer um achatamento aqui, ó. 2 iguais, é só pegar o 4 e dividir por 2. Então eu posso pensar nesses dois juntos aqui como um só de 2 ohms. E finaliza com esse aqui também de 4 ohms. Então tá. O que diz a lei de Kirchhoff? O gerador fornece energia para o receptor, mais todos os resistores. Tá vendo? A soma de todas as resistências vezes a corrente. Aí eu vou calcular a corrente que está percorrendo ali, ó. Gerador, eu tenho esse e esse. Cada um tem 10, tá vendo? Então 10 com 10 vai dar 20. Do lado de cá, esse aqui é o único receptor. Então 10. Mais, somar as resistências, 4 com 4, 8. E 8, esses dois 4 aqui viraram 2. 8 com 2 vai dar 10. 10 vezes I. Esse 10 passa para o outro lado subtraindo, você vai ter 10 igual a 10I, então I igual a 1 ampere. Ok. E agora, professor, eu quero a potência nesse cara. Eu tenho 3 fórmulas para potência. Das 3 eu vou pegar aquela que eu tenho resistência e corrente. Então, potência é igual a R, que multiplica I ao quadrado. R vale 4 e I vale 1. 1 ao quadrado vale 1. 4 vezes 1, 4. O Watts confirmando para a gente letra D. Olha essa questão número 6, a penúltima, tá? Em um circuito elétrico, há 2 baterias. A bateria 1 e a bateria 2, acopladas em série. Então só tem gerador. E uma resistência, tá bom? Um resistor de resistência R. Um amperímetro ideal, nessa primeira situação, acusa 6 amperes. Quando as baterias funcionam como geradores. Ao inverter a polaridade da bateria 1, então um vai ser o gerador, outro vai ser o repetor, porque quando eu inverto a bateria, ela entra no positivo e sai do negativo. O amperímetro para o mesmo resistor vai marcar 2 amperes. Aí ele fala assim, ó, sabemos-se que a bateria 2 vale 24 volts, quanto vale a bateria 1? Aí, olha só, o primeiro desenho seria esse aqui. Então, nessa situação, olha, eu tenho uma equaçãozinha. Eu consigo aqui, ó, 2 geradores em série, é a soma de E1 mais E2, igual a quem? Os receptores, que é 0, mais a soma das resistências, só tem uma, vezes a corrente, que é 6. Então, aqui eu vou ter, eu vou fazer aqui embaixo, ó, E1 mais 24 igual a 6R, ok? Olha, fiz um novo desenho aqui para nova situação. Invertendo a polaridade, só esqueci de inverter a polaridade. Deixa eu pegar esse cara aqui e inverter pra gente, só um minutinho. Agora sim, inverti, tá vendo? Então ela aqui ó, sai do positivo e aqui a corrente no mesmo sentido sai do negativo. Então agora eu tenho um gerador e um receptor. Então ficaria
O gerador 24, que é o E2, ele me deu, igual receptor, o E1, que eu quero descobrir, mais a soma das resistências, que é só uma vez a corrente, que é 2, tá bom? Se eu passar isso aqui para o outro lado, ficaria 24 menos E1 igual a 2R. Deixa eu ver se não tem nada sendo cortado, não, bonitinho. Tenho minha segunda equação. Essa é a minha primeira, aqui, ó. Já está ali em destaque. A segunda agora. Vou colocar uma embaixo da outra e somar, porque eu percebo o E1 positivo em um e o E1 negativo na outra. Então ficaria assim, ó. Deixa eu trocar a paleta de cor aqui só para a gente entender uma nova fase. E1 mais 24 igual a 6R. Primeira equação. Segunda equação. 24 menos E2 igual a 2R. Tá bom? Se a gente somar essas coisinhas aqui, vai dar o quê? Olha, E1 corta. Aqui é 1. Tá? Botei 2. Deixa eu voltar aqui. Ó. 1 igual a 2R. Pronto. Somando, o E1 vai embora. 24, 24, 48 igual a 8R. E 6 vezes 8, 48. Então, concluo aqui que o meu resistor vale 6 ohm. Perfeito. Agora, basta substituir o R em qualquer equação. Pode pegar, por exemplo, a segunda aqui, ó. Tá bom? Então, aqui ficaria 24 menos o que a gente quer igual a 2 vezes 6, que dá 12. Então, passa para cá, passa para lá, tá vendo? Esse cara passa positivo e esse aqui passa negativo. Vai resultar no que pra gente? 24 menos 12 igual ao meu é 1. Logo, 24 menos 12 dá 12, confirmando o gabarito letra A. E a nossa última questão, moçada, só tô olhando se tá tudo gravando bonitinho, tá perfeito pra gente. Nossa última questão dessa revisão, analise a figura abaixo. Tá bom, já analisei. Ele fala assim, ó, a figura acima mostra o circuito elétrico contendo 2 geradores elétricos, sendo cada um deles cuja força eletromotriz vale 10 volts, tá bom? A resistência interna deles é de 2 ohm, a corrente I em amperes e a DDP em volts ali igual a, então tá, olha aqui, ó, 10 volts cada um. Vou tomar o sentido da corrente como sendo sentido horário, obviamente, e aí a gente tem o que? A corrente aqui sai do positivo, dá a volta aqui em cima e sai do positivo também. Então tu tem 2 geradores, ó. Então ficaria 10 mais 10 igual receptor 0 mais soma das resistências 2 e 2, tá vendo? 4. 4 vezes I. Perfeito. Então vou ter que 20 é igual a 4I e é igual a 5 amperes. Ótimo. 5 amperes é a nossa corrente elétrica. E aí, professor, o que ele quer saber? A diferença de potencial. Então eu posso pensar no seguinte, ó, o quanto esse cara consegue jogar lá para fora, esse cara aqui. Quanto ele consegue jogar lá para fora? Pensa só na equação do gerador. Ele consegue jogar lá para fora tudo que está disponível nele, menos o que ele mesmo consome. Então, olha só, o U que ele consegue jogar lá para fora, que é o que ele quer saber aqui, ó, tá vendo? Entre A e B, é igual a quem? Tudo que está disponível nele, menos aquilo que ele está utilizando na sua resistência interna. Perfeito. Isso vai fazer pra gente a seguinte equação, ó. O que eu consigo jogar lá para fora é igual a 10 volts que eu tenho disponível, menos o que eu estou consumindo ali. Minha resistência vale 2 e a corrente que percorre todo mundo 5. 10 menos 10 vai dar 0 volts, tá bom? Então não consigo jogar nada lá para fora, nem preciso porque do outro lado eu também tenho um gerador. Então a resposta seria 0 volts e 5 amperes. Confirma aqui, ó, letra B. Já deu bom nessa prova. Galera, bons estudos e bom teste, moçada. Um abraço.